Boa noite. Boa noite nessa sexta-feira. Sejam bem-vindos aqui na nossa página, a We Superfood. Vão chegando nessa noite de sexta-feira. Sextou aqui na We. Hoje temos um convidado muito especial. Ele já está aqui. Já vou chamar o Gabriel Duran, esse triatleta, esse homem, pessoa que se dedica à alta performance física, emocional. Eu sinto que a gente tem muito que aprender com ele. E eu quero começar aqui falando para vocês um pouco da We Superfoods, para quem está chegando e que ainda não conhece muito. Aos poucos, ao longo dessas lives, desses encontros, a gente vai trazer informações sobre a We Superfoods, que é uma startup que produz alimentos regenerativos e que tem causas que têm a ver com bem-estar, com nutrição, e cuja produção dos alimentos causa impacto positivo na Amazônia. Então, olha que coisa especial que a We Superfood está trazendo, né? Como é que a produção de alimentos na Amazônia pode gerar impacto positivo? Através de uma consciência de que a grande riqueza são as nossas florestas em pé. Então, essa produção de alimentos, dos superalimentos da We, ela é feita através de agrofloresta, que é um sistema de cultivo que combina os alimentos, que combina os frutos e eles se potencializam, eles se beneficiam num sistema equilibrado de convivência. Então é um plantio feito em conjunto com vários alimentos. Eu comecei a estudar isso e eu confesso para vocês que eu estou assim encantada, apaixonada com o sistema de produção de agrofloresta. Então ela produz alimentos muito mais nutritivos e também produz uma terra fértil, uma terra nutritiva e produz a floresta em pé, mantém a floresta em pé. Então é uma onda de produção através da agrofloresta que tem vindo à tona, né? É uma maneira de cultivo antiga. É como os povos antigos, os povos originários plantavam, observando a própria tecnologia da vida, a própria tecnologia da floresta, e isso está sendo resgatado. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui com o Gabriel, porque o Gabriel age, atua e vive na plena saúde, na potência máxima da saúde. Então eu vou chamar o Gabriel porque quero ouvir muito dele sobre esse dia a dia, como é viver em busca desse rendimento máximo de saúde, esse rendimento físico. Que delícia! Olá, Gabi! Bem-vindo! obrigado. Vamos agendar aqui. Vamos! E aí, Indra, tudo bom? Tudo ótimo! Que delícia estar aqui conversando com você. Isso é mesmo. Nossa, Obrigado. eu acho. Diga. Não, muito obrigado pelo convite, né, da UIS, da sua pessoa também, de estar aqui participando junto com vocês. Sim, nossa, pra gente é uma honra e uma alegria, tem tudo a ver, né? Porque você estuda, né, o alimento nutritivo, assim, esse é o seu combustível. E eu quero até contar para as pessoas, assim, é engraçado porque hoje eu perguntei para o Gabriel, Gabriel, então você está treinando para o Ironman? Aí ele falou assim, não, eu estou treinando para o Swissman, que é um triatlon muito mais exigente, é nos Alpes suíços. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, Gabriel,
Gabriel. Eu sempre tive na minha cabeça, né, que a competição de triatleta, né, ciclismo, natação, corrida, tudo isso combinado, para mim, essas coisas sempre foram assim para pessoas, super pessoas, né, assim, super-heróis, mais do que Iron Man, assim, Superman. E aí, quando você me falou isso, né, do Swiss Man, eu falei, caramba. Então, tem níveis ainda mais exigentes, né, de performance, de atividade. Então, eu sinto assim que você tem muito o que nos trazer hoje de conhecimento, da sua prática, da sua experiência, né? Como você lida com, como você adquire da vida, da prática, dos alimentos, do seu dia a dia, da sua rotina, como você pega assim toda essa nutrição que você precisa e como você potencializa positiva tudo isso que você tem em torno de você como nutrição, né? Alimento e todo o resto. Show. É muito legal, assim, a nutrição, eu falo assim para todo mundo que é a base, né? Tipo, é a raiz do negócio. A gente tem que se nutrir, é como se fosse a árvore, a raiz dela mesmo, que a gente recebe os nutrientes. Hoje até me veio aqui agora na memória que de sexta-feira eu tenho um grupo, né, a Mahamuda Brasil ABC, que é um estilo de vida que nós treinamos e evoluímos corpo, mente e espírito. E de sexta-feira eu dou a dica do coach. Então você entrou já no assunto da nutrição e eu lembrei que a dica minha de hoje foi o seguinte, né? Se alimente para você treinar e não treine para você se alimentar, né? Isso vai muito de encontro com essa nutrição, porque eu falo assim, né? O que a gente come, ela vai nutrir o nosso corpo e fornecer energia, né? Eu percebi muito isso fazendo as provas, assim, porque chega um estado, chega uma fase nessas provas que o corpo já foi, né? Mas o seu espírito, a sua mente, aquilo que o seu corpo está nutrido. E se a gente não se alimenta daquilo que é compatível com o nosso corpo, né? Ou seja, aquilo que vem da terra, que tem os microbiomas igual do nosso corpo, né? Tudo que tem lá na terra, nos animais, o que vem, o que é da natureza mesmo, é compatível com o nosso corpo. Então isso gera mais energia para nós. Muito contrário do que se alimentar assim, de processados e coisas que não vai dar muita compatibilidade com o seu corpo. Então a energia ela vai reduzir, né? Eu não sou a favor assim dos extremos, né? Eu acho que não tem que ser, não, tem que tirar sempre isso, não. Mas pensar na forma como você se alimenta em produção de energia, não somente para uma prova, né? Essas provas de resistência que eu faço, mas para o dia a dia mesmo. A alimentação é super importante, a nutrição, né? Você se nutrir com aquilo realmente que é compatível com o seu corpo, que te fornece energia. Então é bem por aí. Ah, muito bom. E como é que despertou em você essa paixão pelo triatletismo, assim? Porque isso não é uma coisa assim de alguém que fala, vou experimentar. Não, é assim, é muito exigente esse caminho, né? Então eu É. imagino que precise mesmo de uma paixão, assim, de um chamado muito profundo para trilhar essa jornada. Como foi que isso começou na sua vida? Olha, o começo de tudo mesmo foi que eu comecei, na verdade, a trabalhar muito cedo. Eu fiz Senai, mecânica automobilística, nada a ver com o que eu faço hoje em dia, só que eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa muito cedo. E eu lembro que no meu primeiro estágio, tinha um cara na engenharia, né? Eu ainda era estagiário, tinha um cara na engenharia que ele tinha tatuagem do Iron Man na perna. E na época eu não sabia o que era isso, só sei que eu admirava do jeito que o cara trabalhava. Ele era uma pessoa organizada, sabe? Aquela pessoa que fazia as coisas. Quando a gente ia jogar futebol também no almoço lá, o cara era habilidoso. Eu falei assim, nossa, essa tatuagem representa alguma coisa, né? E aí, no meu segundo estágio, aconteceu a mesma coisa. Foi assim, muita tava me mostrando um sinal, sabe? Eu acredito em sinais. Aconteceu a mesma coisa. Tinha um cara que eu admirava, assim, quando eu era estagiário, que estava lá na engenharia, uns cargos mais em cima, que tinha a mesma tatuagem daquele outro. Aí, então, desde de adolescente, assim, me despertou essa curiosidade de fazer o Ironman, né? Só que era uma coisa muito distante para mim. Eu nem fazia nada de esporte, assim, só jogava bola, né? E aí aconteceu depois que eu me abri
para a evolução corporal, mental e espiritual, que eu percebi assim que os desafios da vida, você se desafiar constantemente, isso te amplia muito a resiliência mental, sabe? É no desafio, na dor, no fracasso que a gente dá passos maiores, né? E aí eu comecei na corrida. Eu comecei correndo no Parque Ibirapuera, 3 quilômetros, e eu falava assim, nossa, eu não conseguia correr 3 quilômetros contínuos, né? Eu tinha que ficar parando. E aí eu falei assim, meu, vou fazer essas provas, né, que existe de rua, de 5, de 10 quilômetros. E aí eu comecei. Teve um dia que eu me inscrevi. Na verdade, eu escrevi eu e mais 3 amigos, que eu fui avisar eles só depois que eu já tinha feito a inscrição deles. Ó, vamos fazer uma prova de revezamento do Pão de Açúcar, que eram 42 quilômetros. E aí cada um fazia 10. E aí começou minha jornada. Depois que eu fiz esses 10 quilômetros, eu me apaixonei pelo desafio, por me desafiar. E aí eu fui aumentando, né? De 10 quilômetros eu passei a fazer 21 quilômetros. Aí eu fiz uma maratona, 42 quilômetros. Aí eu fiz uma ultramaratona, 75 quilômetros, que sai de Bertioga, vai até Maresias correndo. Aí depois eu falei assim, depois da ultramaratona, aí começamos eu e mais um amigo, né, o César, foi ele que me falou do triatlo também, vamos começar? Aí a gente começou, vamos começar a treinar natação, bike, nos inscrevemos numa prova e falamos assim, vamos se inscrever no Ironman? Quando eu me inscrevi no Ironman, eu nem sabia nadar ainda, para falar a verdade, eu sabia Uau! né, dentro da água, mas não sabia de fato a natação. E aí fiz a prova do Ironman, que foi uma prova muito desafiadora, que exige demais, foi uma baita experiência. E aí, desde os 10 quilômetros que eu venho me desafiando, aí o próximo, aí eu falei assim, agora depois do Ironman, aí eu conheci o triatlon extremo, né, que é o que eu vou fazer, era para ser esse ano, mas foi adiado para o ano que vem, que são as mesmas medidas do Ironman, porém numa condição extrema, né? Então a gente é um lago super gelado, os Alpes suíços, então pode pegar temperatura tanto calor quanto muito frio lá em cima da montanha, né? Então, e tem 24 horas de duração essa prova para eu terminar. Então, minha história no triatlon foi essa, assim. E aí, Sim. Caramba, e você nem sabia ainda, assim, como treinamento mesmo, assim, tecnicamente a natação, né? Então as coisas foram acontecendo. eu falo assim, muitas pessoas me perguntam, inclusive eu tô para gravar um vídeo desse, porque eu não sei nem se a pessoa tá aí, o Dário, que ele falou que ia assistir a live, mas ele me mandou esse dia assim, cara, eu tenho muita vontade de fazer, faz um vídeo falando de como que é a preparação para o Ironman, qual que foi o maior desafio, como que é, e eu tô para fazer esse vídeo. Mas quando me perguntam o maior desafio do Ironman, eu sempre falo assim, o maior desafio é a inscrição. É o ato de você tomar coragem ali de se inscrever. Porque, assim, é uma prova que ela acontece, aí acabou ela, no dia seguinte já abre a inscrição para o ano que vem. E um dia já acabam essas inscrições de tantas pessoas querendo fazer. Então você tem aquele time ali para tomar a decisão de fazer. E muitas vezes, se você é a primeira vez que você vai fazer, como eu fui, né? Eu não estava nem treinando para aquilo ainda. Então foi assim, vou me inscrever para ir começar a treinar. Sim. Então, exatamente foi isso. Você coloca um desafio e aí você tem um ano para fazer aquele desafio, né? A partir do momento que você faz a inscrição, aí foi todo o processo. Aí eu me joguei na piscina, comecei a aprender a natação, pegar uns conselhos daqui, dali, conectar com alguns professores. Aí já fui conhecendo uma outra galera que nadava no rio. E aí você desenvolve, né? Esse é o mais Sim, gostoso, é o caminho até a prova. Porque o dia da prova, sim. na verdade, é uma contemplação, né? Entendi. Eu até quero avisar as pessoas que estão chegando, que estão aqui nessa conversa, para clicar aqui nesse aviãozinho e Boa. chamar o povo para avisar que a gente está aqui nessa conversa incrível. Aí você falou desse desafio, né, para o Ironman,
que é a inscrição. Mas e no dia a dia, assim, Gabriel? Até eu queria fazer uma brincadeira. Qual é a sua criptonita, né? Já que é atleta, super-homem, Iron Man. Qual é a criptonita, assim? Qual é o ponto frágil nesse processo de treinamento? O que é que você percebe como a pedra no sapato, né? Que precisa ser vencida? Olha, eu acho que assim, o que precisa vencer realmente assim é saber dizer não para algumas coisas, né? A toda hora, quando a gente tem um desafio, um objetivo a ser cumprido, é o que eu chamo de hiperfoco, né? Aquilo se torna, eu falo assim para as pessoas que existem vários propósitos na vida, né? Não existe só um. Eu diferencio assim, propósito de missão, que o propósito é aquilo que tem mais importância no momento atual. Então, por exemplo, esse ano eu ia ter a prova do Swissman, né? E eu tava numa pegada de treino, assim, muito, sabe? Eu acordava todo final de semana, 4, 5 horas da manhã, aí ficava pedalando até 2, 3 da tarde, chegava em casa e tinha que descansar, no domingo fazia mais treinos, então tava numa pegada muito frenética, eu tava total concentrado para essa prova, que eu queria dar o meu melhor. E para isso eu tenho que dizer alguns nãos, né? Até para minha parceira de relacionamento, né? Porque os horários, é muito treino, exige muito. Ah, convites de amigos. Então, é saber dizer não e focar naquilo que você realmente quer cumprir, né? E só para concluir dos propósitos, então esse ano eu estava focado nisso. Aí aconteceu tudo isso, né, no mundo, que nos pegou de surpresa, e a prova foi adiada para o ano que vem. E aí que é o ponto legal que eu falo do propósito. Eu deixei de treinar tão intenso, proposital, né? Porque a prova agora está distante. E se eu ficasse treinando naquele ritmo, eu poderia até ficar. É um ritmo muito intenso, sabe? Que tem que estar muito preparado com o corpo, não pode se comer qualquer coisa. Então, quando a prova foi adiada, eu me dei o luxo, eu me permiti tirar o pé do acelerador um pouco, sabe? Mudar um pouco a alimentação, acordar em horários mais espaçados, né? Então, é isso. Eu acho que quando você coloca um desafio na sua vida, o mais desafiador mesmo é você tirar aquilo que vai te atrapalhar, os obstáculos que aparecem no caminho, né? Sim, sim. É isso que você fala até de tirar um pouco o pé do acelerador, porque se você continuasse no mesmo ritmo, você poderia até estressar o seu corpo, né? Tudo é um equilíbrio, né? Eu imagino que deve ter também uma estratégia de aceleração à medida que vai chegando perto do treino, né? E eu Sim. acho que isso serve para tudo, né, Gabriel? Assim, para qualquer desafio da vida, qualquer exigência mental, intelectual, física, emocional, né? Tudo é um treinamento, tudo é foco. Quando você fala aprender a dizer não, até vi que algumas pessoas comentaram sobre isso, como isso é importante, né? Que é aquela história, né? Coloca a máscara primeiro em você para você estar apto a viver a vida com muito mais potência, inclusive de ajudar o outro. E eu percebo que isso é um paradigma que precisa ser transformado. Porque a gente aprende desde pequenininho que se a gente falar não, a gente está sendo egoísta. E a gente não se dá atenção, a gente não investe em nós mesmos, no nosso propósito, na nossa missão, e a gente acaba virando uma pessoa frustrada, né, dividida internamente, incapaz até de ajudar os outros, porque a gente não sabe se ajudar. Então, isso de dizer não, eu acho que é um grande ensinamento, né? Não, esse exemplo que você falou do avião, assim, né, da máscara, ele é muito real, né? Porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente pensa nele, fica muito fácil a compreensão. Porque é verdade, como que você vai salvar uma pessoa se você também precisa disso? Então, a primeira pessoa que você tem que salvar é você, para aí sim você estender o seu braço, né? E muitas vezes é o que você falou, nós somos a geração que veio, né? Nós fomos educados assim por sempre ser a pessoa compreensível, a pessoa que aceita, a pessoa que está sempre com a galera, e você vai deixando os seus objetivos mais de lado, aquilo que você tem prazer de realizar vai aparecer nos obstáculos, né? Então, realmente, você não é só olhar para você, né? Mas entender essa compreensão que você precisa estar bem
para que o outro também esteja bem, né? É não se abandonar, né? Porque a gente, muitas vezes, para não abandonar a solicitação do mundo, a gente se abandona, né? A gente abandona as nossas necessidades, né, mais essenciais. E aí, eu tenho acompanhado às vezes, Gabriel, na sua página, que você fala muito, e você começou aqui essa conversa falando disso, que você fala muito desse trabalho emocional, espiritual, que é uma visão holística. E você é um triatleta, Ironman, Swissman, enfim, você é um atleta de alta performance que precisa de um resultado prático, assim, um resultado concreto, real. Então, assim, eu quero muito que você fale para a gente como é que você vê, qual o impacto positivo da meditação, do equilíbrio emocional no seu desempenho físico, assim, qual é a relação? Olha, a relação é total, né? Essa prova, por exemplo, agora, cada vez que você aumenta os desafios, né, exige mais do seu corpo. E é um conjunto isso, né? O corpo, a mente e o espírito. Eles têm que estar muito bem alinhados, né? Essa prova, por exemplo, que eu vou fazer agora, o Swissman, eu não sei o número exato, mas assim, eu sei que tem, tipo assim, uns 12 brasileiros já participaram e 4 ou 5 completaram a prova, né? Isso quer dizer assim, que assim, primeiro que só vai para essa prova pessoas preparadas, né? Que já fizeram, por exemplo, provas como o Ironman, que já fizeram desafios muito grandes, porque não é simples a inscrição, né? Passa por um processo. Então, mesmo as pessoas preparadas, pode acontecer de cruzar a linha de chegada mais de 24 horas, ou o corpo sentir. E o grande diferencial mesmo é você estar nesse balanceamento com a sua mente e com o seu espírito, né? Então, o mental, essa meditação que eu falo, eu puxo uma meditação guiada de segunda a sexta, 5h57 da manhã. Porque assim, eu faço isso aberto no meu Instagram, porque é uma coisa que eu peguei o costume e o hábito, né? A meditação, aqui no Ocidente, a gente ainda enxerga muito como assim, sentar, ficar de pernas cruzadas e não pensar em nada. Mas, na verdade, a meditação é você estar no seu, cada vez mais treinar e estar no seu momento presente, né? E quando você está num desafio muito grande, é isso que faz a diferença. Porque chegam uns momentos da prova que a sua mente, ela tá muito assim, puta, tô cansado, agora não vai dar mais. O corpo começa a doer. Você pensa várias vezes em desistir. Acontecem vários obstáculos durante a prova, por exemplo, nessa daí, o triatlon extremo, eu tenho que ter um carro me acompanhando a toda hora. É uma prova muito família, né? Porque um carro te acompanha, te fornece os alimentos. Então, nesse meio do caminho, acontecem muitas coisas que você precisa ter essa resiliência mental. Opa, vou voltar aqui para o meu momento presente, é isso que eu tenho que fazer e dou continuidade, né? E isso daí ajuda no espiritual também, né? Você precisa... por que eu falei sugerir assim, eu sou a natureza, né? Porque essas provas, ela me traz muita conexão. Quando eu chego lá no alto da montanha, sabe? Naquele momento máximo de endorfina, eu me sinto conectado com ele, sabe? Eu me sinto conectado com essa fonte maior que existe, né? Então, o espírito ali, ele te empurra também, né? Você está fortificado, você está grato por aquilo que você está fazendo. E isso ajuda você chegar até o final. Ah, maravilhoso. Eu ia te perguntar se a natureza em volta durante a prova, se ela te inspira, se você se sente conectado, mas você já falou isso. Gabriel, e você está conduzindo pessoas em cursos, né, em workshops. Então, eu queria saber, porque, né, imagino que são pessoas, né, qualquer pessoa, né? Eu acho até que você comentou isso, qualquer pessoa, não é? Não são atletas. Então, como é que era assim na vida comum, na vida, né, de todo mundo que não está tão conectado com atletismo, com, né, com provas de alta performance? Como é? O que que você indica assim de prática diária, de alimentação, por exemplo, isso que você vai se alimentando durante a prova? Eu fiquei curiosa, que alimento é esse que você... Eu sei que é um alimento específico para uma prova de alto impacto, mas se você puder citar alguma coisa que você come ali e como no dia a dia a gente pode
aproveitar essa sua experiência com coisas simples. Sim. Olha, essa questão da nutrição na prova é muito interessante, porque cada prova parece que você vai buscar encaixar o que melhor funciona para você. Realmente, assim, para essa prova específica, eu estava no momento de estudar a minha alimentação. Onde eu estava estudando? No treinamento, né? Então, às vezes a gente vai fazer um pedal muito longo, aí eu levo alguns alimentos, né? Eu vou testando a castanha que me dá energia, às vezes um queijo por ter o açúcar, fruta. Tem que ver aquilo que se adapta melhor para o seu corpo para você ter energia, né? E assim eu acho que é muito no dia a dia. Eu fiz recentemente também uma live com a Érica, que é uma pessoa que sempre me aconselhou na parte de nutrição, e nós comentamos muito isso, né? Nós não gostamos hoje em dia de ter um cardápio, assim, uma dieta restrita, porque a sua relação com o alimento é muito importante, né? Às vezes a gente está com vontade de comer uma coisa que vai nos remeter à nossa infância, para dar um prazer extra. Às vezes a gente tem um exercício para fazer, então a nutrição tem que ser mais ali de alimentos vivos, de frutas, para dar essa energia. Então é muito para você se conhecendo, né? E eu trago isso para o pessoal que se conecta comigo. Agora eu estou fazendo imersões online, que a nutrição é tipo a base de tudo, né? A gente precisa estar com o corpo energético, porque na imersão que eu faço, ela chama Engenharia da Vida, né? Foi o nome que eu transformei, assim, porque eu fiz engenharia e só que assim, a vida me levou para o autoconhecimento. Eu conectei com um pessoal que estava na evolução de corpo, mente e espírito. Aí eu me aprofundei cada vez mais, fazendo as provas. Fui um período morar na Tailândia, fiz um curso lá de yoga. Então eu conheci os centros de energia que tem dentro de todo ser humano, né? Que são os chakras. Então, na imersão, eu faço um equilíbrio para você passar em todos esses centros de energia. E quando a gente fala de nutrição, tá lá no primeiro centro de energia, que é a raiz, realmente. É igual uma árvore, né? A árvore, assim, se você vê uma árvore bonita na sua copa, uma árvore verde com frutos, com folhas, significa que a raiz dela tá muito bem enraizada ali, ela tá pegando os nutrientes da terra, né? Uma árvore não vai estar bonita por fora se a raiz dela ali tá morta, né? Então, a imersão é justamente um passo a passo, principalmente para a gente chegar no mental, né? Porque a meditação, na verdade, é a nossa mente, que eu falo assim, é um crazy monkey, né? Uma expressão assim que eu aprendi, que é o macaco louco. Então ela fica pulando de galho em galho. E para a gente sossegar esses macaquinhos, tem que emanar uma energia de baixo, né? Então tudo começa com passo a passo. É a prática de meditação, a nutrição boa, a sua relação com a água, aí você lidar com os seus sentimentos, que vai jogar energia para seu poder de ação, e aí sim a gente vai balanceando cada centro de energia, né? Então, Sim. Então aí você traz já os elementos da natureza, né? A ação, que é o fogo, né? A água são as emoções, você já conecta com isso tudo, que tem a ver com esse título que foi o Gabriel que trouxe, né? Eu sou a natureza, e eu já amei de cara, tem tudo a ver com o que eu sinto, com o que eu acredito. E aí, Gabriel, a gente vê, né, que você também leva para as pessoas uma noção e uma consciência. Eu vi algumas pessoas aí falar de que elas podem descobrir o que é bom para elas, né? Que elas podem construir essa rotina no dia a dia com os alimentos que fazem bem para o corpo dela e pesquisar como o alimento e a nutrição é a base para a construção mesmo da matéria do nosso corpo, né? Nosso corpo nasce disso que a gente se nutre. E eu me dei uma missão aqui hoje com você, que eu quero ver se a gente consegue, que é tentar explicar de uma forma simples o que são os chakras. Para uma pessoa que nunca ouviu falar disso. Porque isso também, eu acho que é um conhecimento, acho não, tenho certeza, é um conhecimento que hoje até é medido com aparelhos. Eu vi um post seu que você mostrava o gráfico da medição do alinhamento dos seus chakras.
E você fala disso, né? E é simples, na verdade é muito simples. Então, se você puder explicar aqui para as pessoas o que são os chakras, eu acho que vai ser bem bacana. Sim. Não, com o maior prazer, assim, é o que eu mais gosto de falar. E é justamente o que você falou, por ser um nome sânscrito, né, chakras, a gente já tem um costume de achar, nossa, é uma coisa muito distante para mim. Mas é muito simples, né? E é o que eu tento trazer esse linguajar para todo mundo entender. É, chakras, então, essa palavra é sânscrito, né? Significa roda. Então, são rodas de energia, são centros de energia que nós temos no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual, né? E esses centros de energia, cada chakra, nós temos 7, né? Cada centro de energia, como é uma roda, ele está girando. Então, nós temos o primeiro, que é a base, situado na base da coluna, que é o elemento terra. Nós temos o outro centro de energia, que é na região sacral, que está ligado com o nosso prazer, com a água do nosso corpo, que são os sentimentos. Então, ele também está girando ali. Aí tem o terceiro centro de energia, que é uma roda, que está girando no nosso centro do corpo, no abdômen, que é o fogo, é o poder de ação. Aí, mais um pouquinho para cima, nós temos outro centro de energia girando, que está no coração. Aí a gente já tem uma ponte aqui. Os 3 primeiros são centros de energia físicos que a gente fala. E aí o coração começa centros espirituais, né, de elevação. Então nós temos aqui um centro no coração, nós temos uma roda de energia girando na garganta, outra aqui no meio da nossa testa, que é no terceiro olho, e outra que é acima da nossa cabeça. Então, no nosso corpo, porque a gente não tem só um corpo físico, né? Nós temos outros corpos sutis. Então, esses centros de energia, eles estão girando. Nós não conseguimos ver, mas eles estão aqui. E aí, o lance é você balancear os centros de energia, né? Eu costumo falar assim, se você tiver com eles 100% balanceados, ou seja, todas essas rodas girando num equilíbrio constante, significa que você já não era para estar aqui, sabe? A passagem é justamente balancear esses centros de energia. Então, como são rodas girando, pode ter 3 fases, né? Um giro saudável, que é o ideal, né? Que é o balanceado. Pode ter um giro bloqueado. Então, assim, quando ele está girando, mas tem alguns bloqueios. E pode ter um giro super acelerado, que ele está dissipando muita energia. Então, cada centro de energia desse está relacionado com uma área da nossa vida. Sim. Então, você entendendo qual que é cada área que eles representam, você consegue trazer ele para o centro, para o equilíbrio. Sim. E se eles estão, sim, se eles estão funcionando bem, se eles estão girando de uma maneira saudável, o corpo fica energizado e saudável também, né? E aí Exato. tem a ver também com a saúde dos alimentos. Eu acho tão perfeita essa combinação, essa sua aproximação e conexão com a UI Superfoods, porque o que é superfoods? Superalimentos. O que são os superalimentos? São alimentos super nutritivos. E o que é nutrição mesmo, né? É nutrientes, são alimentos ricos em nutrientes. E o que eu percebo hoje, Gabriel, é que assim, como toda a cadeia produtiva de alimentos, ela é um pouco inconsciente, né? É monocultura, né? É agrotóxico, porque a terra não tem saúde, porque os alimentos também perdem saúde. Como eu percebo que tem toda uma cadeia de produção que poderia ser muito mais rica do que é, a gente mal sabe o que é um alimento super nutritivo, né? A gente não tem ainda isso na nossa cultura e eu percebo que está na hora da gente começar a trazer. Eu, que sempre tive uma alimentação saudável, agora estou entendendo essa história de alimento super nutritivo, de superalimento, porque eu imagino que é um pouco diferente a gente comer alimentos naturais, ou seja, que não sejam industrializados, mas nem sempre esses alimentos naturais estão na sua potência máxima de nutrição, né? Eu imagino que isso tem a ver também com a fonte que gerou esse alimento. Então, eu acho assim, perfeito você estar aqui na UI, né? Ter essa parceria, essa conexão. Como é que você vê isso?
Não, é assim, eu vejo muito que precisa de uma onda, né? Realmente, eu gosto muito da UI, eu me conectei justamente por causa disso. É lá na fonte, né? É a raiz, é os superfoods. Porque é justamente isso, a gente. Ah, não adianta ser só natural, a gente vai no mercado muitas vezes, mas da onde vem? Tem muita coisa ali. Só que hoje em dia, nós estamos assim, nós vivemos assim, né? Comprar aquilo que é orgânico de fato, que vem da terra ele hoje em dia ele está um pouquinho mais, mais caro, vamos dizer assim, porque a grande massa ainda não compreendeu isso, né? Que nós temos que realmente procurar por esses alimentos que qual que é a produção deles, da onde que eles vieram, qual que é a mensagem que tem por trás daquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. E é muito assim, né? Cada vez mais eu me conecto realmente com essa nutrição, assim, de fato, o que está vindo ali, o orgânico, né? E está ficando cada vez mais acessível. Por isso que a UI, assim, eu sou bem parceiro mesmo, eu gosto muito do trabalho de vocês, de todos, né? Porque essa mensagem que vem, né, da Amazônia, de todo esse pensamento por trás, de chegar um alimento não só para você colocar para dentro de você, mas você se alimentar com carinho, com amor, com pessoas que pensam, né, na natureza, na Sim. floresta. Então, é muito bacana. E se alimentar das relações também, né? Incentivar a produção familiar, que, enfim, é uma relação com, né, as populações ribeirinhas. Eu nem falo tanto assim dessa base, mas como você conhece o trabalho da UI, eu resolvi falar, porque é muito bonito mesmo. Eu tive uma curiosidade agora, você come carne? Olha, eu fiquei um tempo já sem comer nada. Só Uhum. que nesse período que eu fiquei sem comer nada, eu sou um cara de muito teste, né? Eu Aham, sim. Olha, porque para eu chegar no momento que eu tô hoje, eu percebi que eu me, assim, falando assim, ah, não como, não como, eu afastava as pessoas que no momento estavam comendo, sabe, de mim. Eu sempre gostei de muito levar conteúdo, assim, ser professor para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem um Uhum. pouquinho de. E aí, então, eu falei assim, cara, eu não vou ser nem 8 nem 80. E eu conversei muito com a Érica também, que é a pessoa que me auxilia. Tem momentos que eu me abro, assim, quando eu tô num lugar que tem para comer, eu não recuso, sabe, se alguém me oferece. Eu não tenho o costume de Sim. comprar para minha casa, assim, para entrar na minha casa. Mas se alguém me oferecer também, eu não vou recusar, porque eu acho que assim, teve um teve uma palestra que eu assisti um dia do Deepak Chopra. Eu fui numa palestra dele que ele fez aqui no Brasil. Adoro, É, adoro. eu tive essa oportunidade, assim, cara, a palestra dele foi sensacional. E aí ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, na verdade, o animal, né, ele tem a compatibilidade com o nosso corpo. Porque imagina uma pessoa que está morando lá no Alasca, por exemplo. Né? Ela não tem essa vegetação que a gente tem, esse tanto de fruto, de verduras, para se alimentar. Então ela tem que o quê? Caçar o peixe dela. E é compatível com o corpo dela, vai gerar energia, né? O que acontece hoje em dia é essa mega superprodução que, que, Exato. que existe, né? Então, assim, eu sou Sim. muito a favor da consciência de todo mundo, assim, tipo, ah, se só não entrar na sua casa, vai chegar um momento que a grande maioria também vai ter essa consciência de um animal, sim, ele é compatível com nós. Nós podemos caçar, isso é do homem, só que não a superprodução, né? O jeito que acontece hoje em massa, com as pessoas não pensando na vida deles propriamente, né? De Uhum. tirar a vida assim, ó, te abençoo por essa passagem. Tipo um lance do Avatar, né? Do filme Avatar. O cara vai mata, mas tipo, ó, que a sua passagem seja boa, eu tô fazendo isso porque eu preciso, né? Então, Sim, eu não sou vegano, mas eu sou a sim. favor dessa consciência, sabe? Sim, nossa, eu acho que você falou a palavra-chave, é consciência mesmo, porque primeiro que o nosso bem maior é a liberdade, né? Então, assim, a gente fazer qualquer coisa por uma imposição externa, eu acho que nunca é saudável.
Se a pessoa decidiu que não vai comer carne, ok, é de cada um. Eu acho que isso é de fora íntimo. E o que eu acho que também é prejudicial é quando as pessoas nem pensam da onde veio aquilo, né? Eu tenho reparado assim, é como se a carne fosse um pedaço de alguma coisa que foi fabricada numa fábrica artificial. Não, sim, aquilo era um bicho, aquilo, né, aquilo estava vivo. E hoje em dia, como você disse, é exatamente isso. Isso tem sido o abatimento, né, dos animais para comida, para serem, né, comidos, tem sido de uma maneira muito desumana, né? Então, não é só o que a gente faz, é como a gente faz. Então, Uhum. assim, se você reverencia a caça, se tem uma relação de respeito e de gratidão, pelo amor de Deus, não tem como isso fazer mal, né? Em nenhum nível, nem no nível físico, nem no nível energético. Eu lembro que. E a gente também vai ficando com o coração assim muito molinho, né? Porque eu lembro que esse ano eu fui no Pantanal, que aliás, né, tá acontecendo essa queimada que me parte o coração. Eu fui levar meu filho para conhecer o Pantanal e a gente saía para pescar. A gente estava lá na fazenda do Almi e ele pesca, né? Todo mundo lá pesca o almoço, assim. Meia hora antes sai, fala, vou pegar nosso almoço. E eu fiquei dessa vez, né, depois de 30 anos de ter ido algumas vezes lá e não sentia isso, mas agora, dessa vez, eu ficava com o coração assim muito doído na hora que a gente pegava o peixe, sabe? Fisgar o peixe, ferir o peixe, ficava, gente, tô com o coração muito mole. E aí o que é que eu fazia? Eu reverenciava super, né? Não para fora, não falava, mas internamente eu reverenciava muito aquele peixe no nosso prato, sabe? Assim, eu honrava ele profundamente, porque dessa maneira eu sentia que eu não estava desacralizando a vida, porque é toda uma questão de desvalorizar algo que é muito valioso, né? De não saber se olhar consciente, como você trouxe. Sim. Ah, eu acredito muito assim, mas é a sua visão diante daquilo, né? É como você interpreta e como você disse, né? A gente vai ficando mais sensível de É, acordo. Quando eu tirei, hoje é assim, ó, a carne vermelha mesmo, eu não consigo mais, sabe? É do meu corpo. Ah, o sim. frango, o peixe vai e passa, às vezes eu como, mas a carne vermelha mesmo, você pega um certo, tipo assim, não fica mais. É igual tudo na sua vida, né? Que você perde o hábito, não volta mais, né? Então, Sim, fica muito mais é. consciente da parte. Não, e eu te perguntei isso porque existe uma ideia de que a carne vermelha é que dá energia, pois você é um triatleta, né? E não precisa da carne vermelha. Então, assim, o que é que se orienta para as pessoas em termos de alimentação? É isso? Cada um pesquisa o que te faz bem? Tem algumas coisas assim que você acha que são gerais, tipo tomar sol, né? Evitar álcool, não sei, estou aqui chutando um pouco, mas coisas gerais para ter uma saúde é, mais vibrante mesmo, de energia, de ação física. O que que você conta para as pessoas que você fala? Olha, eu falo que é justamente um estudo seu, mas encarar com uma naturalidade. Por exemplo, a prova do Ironman, quando eu fiz o Ironman em 2017, eu não estava comendo nenhum tipo de carne mesmo. E deu para fazer super bem, né? Tem muitas fontes de proteínas, de outras coisas, que dá para você ter a mesma força, a mesma musculatura. Hoje O existe que, por muitos. exemplo? O que, por exemplo? Tudo tem, assim, vegetais muito verde tem muita proteína, né? Você tem proteína aí das castanhas, dos amendoins, você tem proteína de grãos, então tudo da soja também, que tudo tem os prós e contras também, né? Tem proteína hoje de muita fonte, assim, de arroz, de amendoim mesmo, proteína que eu falo em pó. Então, assim, tem várias opções, né? E, mas realmente, assim, a proteína da carne tem uma leve uma questão aí que falam que gera mais musculatura para nós, né? Uma proteína diferente. Então é muito de percepção. Eu falo assim para as pessoas que você tem que ver o que é bom para você, o que é compatível com o seu corpo, né? Nessas provas, por exemplo,
Tem muitos caras que fazem provas assim muito mais desafiadoras que eu já fui em palestras também, que muitas vezes o cara, no meio da prova, ele toma uma cerveja. Até o meu próprio treinador, o Lucas, não sei se ele está aqui, mas não vi ele entrando, mas quando a gente treina junto, chega num estado assim que a gente tem que parar para se hidratar e tal, ele toma uma cervejinha, mas tipo assim, por aquilo lá remeter para ele um momento de alguma memória que ele tem de felicidade, sabe? Um momento que ele se De conecta. relaxamento um pouco também, né? Para mim já não funciona muito, sabe? Eu já tentei, experimentei, mas eu não tenho essa memória, esse resgate, assim. Eu sou muito mais tomar uma água de coco. Mas é de pessoa para pessoa, né? O importante é você ter essa relação com o alimento, é você compreender. Né? Depois que eu essa palestra do Deepak Chopra marcou muito, porque ele falou nisso, né? O que você se alimenta é a sua opção. Mas aquilo que é compatível com o seu corpo, ou seja, que tem os microbiomas, né? Igual aquilo que tem embaixo da terra, que vem da terra mesmo, nós somos a natureza, né? Então isso é compatível com o nosso corpo, isso gera mais energia. Aquilo que é industrializado, feito pelo homem, vai causar alguns processos, né? Então Sim. é você se estudar mesmo. Então, assim, no fim das contas, a gente deve, tudo bem, pode estudar, né, se informar, mas a palavra final deve ser o nosso bem-estar, né? Como a Ah, gente se sente, é, essa autoatenção, né, de como a gente está se sentindo com os alimentos. Eu imagino até que tem coisas que sejam quase uma unanimidade, para algumas pessoas pode não funcionar muito bem, né? Então, isso é bem importante, né? é assim, se abrir para esse conhecimento da nutrição, né, de olhar para isso que nós estamos falando agora, que é perceber a sua energia durante o dia. Uhum. Isso daí que é fato também, assim, você vai numa churrascaria, por exemplo, quando você come muito, né, você percebe que reduz a sua energia, dá vontade de ficar mais deitado na cama, ou então tirar um... E sabe, a gente veio nessa vida assim para ser a máxima potência, energia, né? Viver cada dia como Sim. único, assim, é muito valioso estar no seu momento presente. Então, esses Sim. desperdícios de energia, para quem tem essa percepção, vai começando a perceber que, tipo, o que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, com o meu momento presente, sabe? Ah, eu me Sim. alimento disso, tipo assim, doce também, açúcar em excesso. É um prazer momentâneo. Mas depois, em muitos vem arrependimento de ter comido aquilo, insatisfação com o corpo, ou então dá um pico, né, que pode causar algumas doenças, porque não é um alimento. Então, assim, é proibido, não pode? Não, mas é ter a consciência do balanceamento. Né? Hoje eu Sim. tô afim disso, mas nossa, a semana inteira eu me alimentei super nutritivo, super energético. Isso eu percebo como? Como eu acordo, como está meu sono, como que é a minha proatividade, como está o meu raciocínio. Tudo isso são Hum, percepções, né? E quando você se sim. entope dessas coisas que não é compatível com o seu corpo, é normal perceber uma queda de energia. Você fica mais preguiçoso, você fica. Isso daí é fato, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Né? A pessoa pode comer de Sim. tudo, só que tem os momentos certos. Tem, na verdade, está na consciência, né? Na consciência É, do seu momento presente. O que você está colocando para dentro de você? Do que você está se nutrindo, né? Porque às vezes a gente vai muito na pressa também, né? De colocar assim tudo para dentro. Mas a partir do momento que entra pela sua boca, faz parte de você. Então é muita atenção do que você está colocando de fora para dentro, né? Você trouxe uma coisa aí que eu acho que é uma dica bem valiosa, que um termômetro importante é a energia, né? Se a gente está energético, se a gente está com raciocínio também funcionando bem, significa que a gente está se nutrindo bem. E a gente não se nutre só de comida, de alimento, né? A gente se nutre de pensamento, a gente se nutre de música, porque tem a ver com as energias, né? Da energia do nosso corpo. Matéria é energia condensada. Então, assim, é muito limitante a gente pensar em matéria sem imaginar o que ela era antes de se tornar matéria, que era a energia, né?
Então, assim, a gente se nutre de tudo, né? Tem pensamento tóxico, tem pessoa tóxica, tem alimento tóxico. Nosso corpo é uma grande farmácia que, se tiver também potencializado, pode se curar, se nutrir, né? A gente se nutre de coisas que a gente gosta. Isso entra também na sua receita de Não, você, vida? essa nutrição de tudo, né? Os pensamentos até mais do que o próprio alimento, porque às vezes quando você come pensando numa coisa, tipo assim, já culpando antes, ou então sabendo que aquilo vai te fazer, não sei o quê, é mais o seu pensamento do que propriamente o que você está ingerindo até, né? Sim. Então, realmente nutrir com os pensamentos é a prática de meditação, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim, eu falo que a meditação é fundamental. Pessoas que estão assistindo nós agora, né? Ela, assim, ela precisa ser parte da vida. É tão bonito você todo dia dar um reset mental, né? Falar assim, nossa, hoje é mais um dia, eu vou me alimentar bem, porque eu mereço, porque eu vou ter energia para produzir as minhas coisas, porque eu clarifico minha identidade. Então é um exercício diário, né? Porque a gente dorme, aí perde, a gente sai do nosso corpo quando a gente dorme, né? A gente volta meio acordando, nossa, preciso sintonizar, né? Se a gente já começa o dia assim na velocidade, nem sabendo do que a gente está se alimentando, perde a presença, né? Então, a prática de meditação, ela é muito essencial, assim, não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é você todo dia aquietar e se reconectar com a sua verdadeira essência, né? Sim, se reconectar com o seu coração, com o que você está sentindo, né, com o Exato. momento presente. É bem simples, né? É sair da neurose, né? Sair da projeção. E aí eu queria perguntar também uma coisa, Gabriel, que é tão bom, né, ver uma atleta, uma pessoa do resultado prático, com essa visão holística, né, com essa visão do ser integral. Isso já é uma visão comum no meio do atletismo ou você não vê tanto? Como é que é isso no seu meio? Você vê isso já sendo mais difundido ou não ainda? Olha, assim, ah, eu sou triatleta, mas assim, eu percebo que eu sou muito eu sou muito holístico na essência, sabe? Eu gosto Sim. de fazer muitas coisas, assim, me desafiar em várias situações. Eu até comparo assim, eu não sou fixo assim de triatleta. Por exemplo, depois dessa prova, eu tenho um desafio que é tipo escalar o Everest. Eu não sei se vai ser depois dessa prova, sabe? Mas eu já Uhum. saio totalmente do triatlo. Então, eu me Uhum. considero um pouco diferente, assim, porque eu vejo que tem pessoas que estão no triatlon, estão para valer, sabe? Tá naquela comunidade ali. Eu, eu participo, mas não tão efetivamente, sabe? É mais em períodos que eu estou treinando para a prova, com a galera ali da minha assessoria. Então, realmente, a pessoa que se desafia, né, que faz um triatlo, ela já tem essa visão meio que holística, porque o triatlon é três modalidades, né? É Uhum. natação, é bike, é corrida. Então, assim, não é só uma coisa ali. Você tem que estar muito atento a várias coisas que acontecem, né? Então, assim, sinceramente, eu não tenho uma conversa com triatletas nesse nível de profundidade, de chakras e tal. Mas com certeza eles têm essa visão, assim, cada um tem um conhecimento do seu corpo, né? São pessoas que realmente entenderam, assim, o desafio, a superação, olhar para dentro de você. Porque o triatlon é muito disso, né? Não importa se é uma provinha tipo curta, que é o short triatlon, se é uma mais longa, mas todas elas vai ser um desafio, né? Isso é muito bonito, Sim. assim. Já é um esporte desafiante. Então a pessoa tem que se conhecer, tem que ter esse olhar, sabe, mais holístico. E é uma jornada você e seu corpo, né? Só vocês dois. É você e o corpo, a consciência e o corpo, que é a ferramenta, né, do trabalho ali. Exatamente. E, e você tem que potencializar essa relação, né? Não é ninguém de fora que vai fazer isso. Então, isso já te joga mesmo para o autoconhecimento e também você só vai atingir certos graus de desempenho se você souber lidar com suas emoções. Então, naturalmente vai sendo construído um autoconhecimento, né? Não necessariamente como escola, mas por necessidade, né? Não, exatamente. Essa questão, por exemplo, da meditação.
na verdade, o esporte é uma meditação ativa, né? Então, a pessoa, só dos treinos dela, ela já está se autoconhecendo. Meu, a gente faz Uhum. treinos que é tipo prova mesmo, sabe? Treinos de bike que é de 5, 6 horas. Então, tem momentos assim que você pensa muito em desistir, e que você olha para dentro de você, você resgata uma força. Então, a meditação nem sempre é você sentar e cruzar as pernas, mas pode ser uma meditação ativa, né? E quem se abre para o esporte, na verdade, já medita. Na verdade, todo mundo medita, né? Quando a gente está cozinhando e está 100% conectado a alimentação ali, de fazer com capricho, não tipo cozinhando, mas ouvindo a TV, conversando com a pessoa. Sabe quando a gente faz muitas tarefas assim e que não foca 100% com o coração naquilo? Então, sempre que você Sim. foca 100% em uma coisa, em uma atividade, você já está meditando, né? Uhum. Meditação é isso, você está 100% presente. Então, o esporte, ele gera muito isso, né? Todos os esportes, assim, é uma meditação ativa. Então, querendo ou não, a pessoa tem essa visão holística, porque o que é o holístico, né? É o todo, assim, eu com o todo e o todo comigo, né? Você ter várias percepções, assim, de tudo quanto é lá, não seguir só um pensamento, né? Então, eu acho que Sim, todo mundo que se abre para o esporte já tem esse pensamento dentro de si, né? sim. E como é que você está treinando agora na quarentena? Você está num lugar que dá para sair um pouco e fazer uns treinos? Sim, eu acabei vindo para o litoral, né? Aqui eu tô, nossa, agradeço todo dia porque é um condomínio fechado que tem muito espaço aqui, então eu posso pedalar, eu tô com o mar pertinho de mim, então eu treino natação lá. E teve uma hora aqui da live, né, que você comentou isso, ficou na minha cabeça, até vou resgatar. Hoje, para essa prova, existe uma preparação para ela, um planejamento, né? Assim, para como todas as provas. Só que é uma prova muito bem planejada, porque é um triatlon extremo que a gente está falando, é 24 horas de prova. Então eu estava numa pegada de treino muito forte, aí aconteceu tudo isso, normal ter uma queda, tirei o pé do acelerador, agora eu estou voltando a subir. Então o planejamento tá assim, eu estou fazendo treinos de moderado para médio, sabe? Todo mundo que vai Uhum. para essa prova comigo, as pessoas que estão treinando para ela também, a gente está no mesmo ritmo. Aí a gente está subindo até mais ou menos dezembro. Aí janeiro começa os treinos pegado para a prova mesmo que vai ser em junho, né, do ano que vem. Sim. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente intensidade máxima. Aí começa a desacelerar de novo, porque aí é a preparação para a prova, né? Aí você já está preparado fisicamente, mas vem mais as questões mentais e espirituais. Então, essa Hum, preparação é muito legal, né? Que eu faço sim. com um cara especializado, né? Com o Lucas, que tem uma assessoria de triatlon extremo. Então, ele que faz esse planejamento todo dos treinos. E eu sigo o planejamento dele, que é especialista nisso, né? Sim, Então, hoje eu tô nossa. assim, intermediário para. Tá dando para ser de boa ainda. Hoje, por exemplo, eu pedalei 1h10 e fiz um treino de corrida intercalados, assim. Então, um Uhum. pedalo, 1h10, fiz um treino de corrida de 6 quilômetros. Isso daí tá falando dessa prova que eu vou fazer, é tranquilo, entendeu? Para muitas pessoas é, nossa, o cara pedalou 1h10 e correu 6 quilômetros. Super tranquilo, perto do que eu vou Sim. fazer. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Apareceu aqui 1 minuto e pouco do final do tempo. Eu nem senti e agora apareceu ali o aviso. Caramba, eu quero te agradecer porque muito bom te escutar, assim. É maravilhoso poder escutar um pouco da sua experiência. Eu estava bem curiosa. Quem não viu do início, eu aconselho ver essa live do início. E gratidão por estar aqui. Quero deixar esse espaço final para você falar alguma coisa. Ah, muito obrigado pelo convite, também adorei estar aqui. O papo foi muito bom, passou que eu nem vi Sim. também. E eu acho que eu vou finalizar com o nosso tema, né? A gente tem que olhar para essa natureza, preservá-la com carinho, cada vez mais, assim, Uhum. porque é tão fascinante as coisas naturais, né? As coisas naturais é aquilo que não é feito pelo homem. O homem é um ser maravilhoso, né? A gente faz cada coisa fascinante. Só que o que o Criador fez, né? Ele fez essa natureza, é muito linda, a gente é igualzinho a ela, né? Tudo tem um É. ciclo, tudo tem uma raiz, tudo floresce.
Então, é levar essa consciência, assim, de cada vez mais estar conectado com isso, né? Com a essência, com a natureza, com Deus, com o Criador. Eu falo que todos, para mim, representam a mesma coisa, né? Que é Ih, você... tá acabando. Tá acabando aqui. Ó, agora eu te... Gratidão. Gratidão, querido. Um beijo. Boa Valeu, sorte. obrigado. Tchau. Olá, Gabi, bem-vindo. obrigado. Dá uma ajeitada aqui. Vamos. E aí, Ingrid, tudo bom? Tudo ótimo. Que delícia estar aqui conversando com você. Isso é mesmo. Nossa, Obrigado. eu acho. Diga. Não, muito obrigado pelo convite, né, da UIS, da sua pessoa também, de estar aqui participando junto com vocês. Sim, nossa, pra gente é uma honra e uma alegria, tem tudo a ver, né? Porque você estuda, né, o alimento nutritivo, assim, esse é o seu combustível. E eu quero até contar para as pessoas, assim, é engraçado porque hoje eu perguntei para o Gabriel, Gabriel, então você está treinando para o Ironman? Aí ele falou assim, não, eu estou treinando para o Swissman, que é um triatlo muito mais exigente, é nos Alpes suíços. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, Gabriel, eu sempre tive na minha cabeça, né, que a competição de triatleta, né, ciclismo, natação, corrida, tudo isso combinado, para mim, essas coisas sempre foram assim para pessoas, super pessoas, né? Assim, super-heróis, mais do que Iron Man, assim, Superman. E aí, quando você me falou isso, né, do Swiss Man, eu falei, caramba, então tem níveis ainda mais exigentes, né, de performance, de atividade. Então, eu sinto assim que você tem muito o que nos trazer hoje de conhecimento, da sua prática, da sua experiência, né? Como você lida com, como você adquire da vida, da prática, dos alimentos, do seu dia a dia, da sua rotina, como você pega assim toda essa nutrição que você precisa e como você potencializa positiva tudo isso que você tem em torno de você como nutrição, né? Alimento e todo o resto. Show. É muito legal, assim, a nutrição, eu falo assim para todo mundo que é a base, né? Tipo, é a raiz do negócio. A gente tem que se nutrir, é como se fosse a árvore, a raiz dela mesmo, que a gente recebe os nutrientes. Hoje até me veio aqui agora na memória que de sexta-feira eu tenho um grupo, né, a Marra Muda Brasil ABC, que é um estilo de vida que nós treinamos e evoluímos corpo, mente e espírito. E de sexta-feira eu dou a dica do coach. Então você entrou já no assunto da nutrição e eu lembrei que a dica minha de hoje foi o seguinte, né? Se alimente para você treinar e não treine para você se alimentar, né? Isso vai muito de encontro com essa nutrição, porque eu falo assim, né? O que a gente come, ela vai nutrir o nosso corpo e fornecer energia, né? Eu percebi muito isso fazendo as provas, assim, porque chega um estado, chega uma fase nessas provas que o corpo já foi, né? Mas o seu espírito, a sua mente, aquilo que o seu corpo está nutrido. E se a gente não se alimenta daquilo que é compatível com o nosso corpo, né? Ou seja, aquilo que vem da terra, que tem os microbiomas igual do nosso corpo, né? Tudo que tem lá na terra, nos animais, o que vem, o que é da natureza mesmo, é compatível com o nosso corpo. Então isso gera mais energia para nós. Muito contrário do que se alimentar assim, de processados e coisas que não vai dar muita compatibilidade com o seu corpo. Então a energia ela vai reduzir, né? Eu não sou a favor assim dos extremos, né? Eu acho que não tem que ser, não, tem que tirar sempre isso, não. Mas pensar na forma como você se alimenta em produção de energia, não somente para uma prova, né? Essas provas de resistência que eu faço, mas para o dia a dia mesmo. A alimentação é super importante, a nutrição, né? Você se nutrir com aquilo realmente que é compatível com o seu corpo, que te fornece energia. Então é bem por aí.
Ah, muito bom. E como é que despertou em você essa paixão pelo triatletismo, assim? Porque isso não é uma coisa assim de alguém que fala, ah, vou experimentar. Não, é assim, é muito exigente esse caminho, né? Então eu É, imagino que precise mesmo de uma paixão, assim, de um chamado muito profundo para trilhar essa jornada. Como foi que isso começou na sua vida? olha, o começo de tudo mesmo foi que eu comecei, na verdade, a trabalhar muito cedo. Eu fiz Senai, mecânica automobilística, nada a ver com o que eu faço hoje em dia, só que eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa muito cedo. E eu lembro que no meu primeiro estágio tinha um cara na engenharia, né? Eu ainda era estagiário, tinha um cara na engenharia que ele tinha a tatuagem do Iron Man na perna. E na época eu não sabia o que era isso, só sei que eu admirava do jeito que o cara trabalhava. Ele era uma pessoa organizada, sabe? Aquela pessoa que fazia as coisas. Quando a gente ia jogar futebol também no almoço lá, o cara era habilidoso. Eu falei assim, nossa, essa tatuagem representa alguma coisa, né? E aí, no meu segundo estágio, aconteceu a mesma coisa. Foi assim, muita tava me mostrando um sinal, sabe? Eu acredito em sinais. Aconteceu a mesma coisa. Tinha um cara que eu admirava, assim, quando eu era estagiário, que estava lá na engenharia, uns cargos mais em cima, que tinha a mesma tatuagem daquele outro. Aí, então, desde de adolescente, assim, me despertou essa curiosidade de fazer o Iron Man, né? Só que era uma coisa muito distante para mim. Eu nem fazia nada de esporte, assim, só jogava bola, né? E aí Hum. aconteceu depois que eu me abri para a evolução corporal, mental e espiritual, que eu percebi assim que os desafios da vida, você se desafiar constantemente, isso te amplia muito a resiliência mental, sabe? É no desafio, na dor, no fracasso que a gente dá passos maiores, né? E aí eu comecei na corrida. Eu comecei correndo no Parque Ibirapuera, 3 quilômetros, e eu falava assim, nossa, eu não conseguia correr 3 quilômetros contínuos, né? Eu tinha que ficar parando. E aí eu falei assim, meu, vou fazer essas provas, né, que existe de rua, de 5, de 10 quilômetros. E aí eu comecei. Teve um dia que eu me inscrevi. Na verdade, eu escrevi eu e mais 3 amigos, que eu fui avisar eles só depois que eu já tinha feito a inscrição deles. Ó, vamos fazer uma prova de revezamento do Pão de Açúcar, que eram 42 quilômetros. E aí cada um fazia 10. E aí começou minha jornada. Depois que eu fiz esses 10 quilômetros, eu me apaixonei pelo desafio, por me desafiar. E aí eu fui aumentando, né? De 10 quilômetros eu passei a fazer 21 quilômetros. Aí eu fiz uma maratona, 42 quilômetros. Aí eu fiz uma ultramaratona, 75 quilômetros, que sai de Bertioga, vai até Maresias correndo. Aí depois eu falei assim, depois da ultramaratona, aí começamos eu e mais um amigo, né, o César, foi ele que me falou do triatlo também, vamos começar? Aí a gente começou, vamos começar a treinar natação, bike, nos inscrevemos numa prova e falamos assim, vamos se inscrever no Ironman? Quando eu me inscrevi no Ironman, eu nem sabia nadar ainda, para falar a verdade, eu sabia Uau! né, dentro da água, mas não sabia de fato a natação. E aí fiz a prova do Ironman, que foi é uma prova muito desafiadora, que exige demais, foi uma baita experiência. E aí, desde os 10 quilômetros que eu venho me desafiando, aí o próximo, aí eu falei assim, agora depois do Ironman, aí eu conheci o triatlon extremo, né, que é o que eu vou fazer, era para ser esse ano, mas foi adiado para o ano que vem, que são as mesmas medidas do Ironman, porém numa condição extrema, né? Então a gente é um lago super gelado, os Alpes suíços, então pode pegar temperatura tanto calor quanto muito frio lá em cima da montanha, né? Então, e tem 24 horas de duração essa prova para eu terminar. Então, minha história no triatlon foi essa, assim. E aí, Sim. Caramba, e você nem sabia ainda assim, como treinamento mesmo, assim, tecnicamente a natação, né? Então as coisas foram acontecendo. É, eu falo assim, muitas pessoas me perguntam, inclusive eu tô para gravar um vídeo desse, porque eu não sei nem se a pessoa tá aí, o Dário, que ele falou que ia assistir a live, mas ele me mandou esse dia assim, cara, eu tenho muita vontade de fazer, faz um vídeo falando de como que é a preparação para o Ironman, qual que foi o maior desafio, como que é, e eu tô para fazer esse vídeo.
Mas quando me perguntam o maior desafio do Ironman, eu sempre falo assim, o maior desafio é a inscrição. É o ato de você tomar coragem ali de se inscrever. Porque, assim, é uma prova que ela acontece, aí acabou ela, no dia seguinte já abre a inscrição para o ano que vem. E um dia já acabam essas inscrições de tantas pessoas querendo fazer. Então você tem aquele time ali para tomar a decisão de fazer. E muitas vezes, se você é a primeira vez que você vai fazer, como eu fui, né? Eu não estava nem treinando para aquilo ainda. Então foi assim, vou me inscrever para ir começar a treinar. Sim, Então, exatamente foi isso. Você coloca um desafio e aí você tem um ano para fazer aquele desafio, né? A partir do momento que você faz a inscrição, aí foi todo o processo. Aí eu me joguei na piscina, comecei a aprender a natação, pegar uns conselhos daqui, dali, conectar com alguns professores. Aí já fui conhecendo uma outra galera que nadava no rio. E aí você desenvolve, né? Esse é o mais sim, gostoso, é o caminho até a prova. Porque o dia da sim. prova, na verdade, é uma contemplação, né? Entendi. Eu até quero avisar as pessoas que estão chegando, que estão aqui nessa conversa, para clicar aqui nesse aviãozinho e Boa. chamar o povo para avisar que a gente está aqui nessa conversa incrível. Aí você falou desse desafio, né, para o Ironman, que é a inscrição, mas e no dia a dia, assim, Gabriel? Até eu queria fazer uma brincadeira. Qual é a sua criptonita, né? Já que é atleta, super homem, Iron Man. Qual é a criptonita, assim? Qual é o ponto frágil nesse processo de treinamento? O que é que você percebe como a pedra no sapato, né? Que precisa ser vencida. Olha, eu acho que assim, o que precisa vencer realmente assim é saber dizer não para algumas coisas, né? A toda hora, quando a gente tem um desafio, um objetivo a ser cumprido, é o que eu chamo de hiperfoco, né? Aquilo se torna, eu falo assim para as pessoas que existem vários propósitos na vida, né? Não existe só um. Eu diferencio assim, propósito de missão, que o propósito é aquilo que tem mais importância no momento atual. Então, por exemplo, esse ano eu ia ter a prova do Swissman, né? E eu tava numa pegada de treino, assim, muito. Sabe, eu acordava todo final de semana, 4, 5 horas da manhã, aí ficava pedalando até 2, 3 da tarde, chegava em casa e tinha que descansar, no domingo fazia mais treinos, então tava numa pegada muito frenética, eu tava total concentrado para essa prova, que eu queria dar o meu melhor. E para isso eu tenho que dizer alguns nãos, né? Até para minha parceira de relacionamento, né? Porque os horários, é muito treino, exige muito. Convites de amigos. Então, é saber dizer não e focar naquilo que você realmente quer cumprir, né? E só para concluir dos propósitos, então esse ano eu estava focado nisso. Aí aconteceu tudo isso, né, no mundo, que nos Uhum. pegou de surpresa, e a prova foi adiada para o ano que vem. E aí que é o ponto legal que eu falo do propósito. Eu deixei de treinar tão intenso, proposital, né? Porque a prova agora está distante. E se eu ficasse treinando naquele ritmo, eu poderia até ficar. É um ritmo muito intenso, sabe? Que tem que estar muito Uhum. preparado com o corpo, não pode comer qualquer coisa. Então, quando a prova foi adiada, eu me dei o luxo, eu me permiti tirar o pé do acelerador um pouco, sabe? Mudar um pouco Uhum. a alimentação, acordar em horários mais espaçados, né? Então, é isso. Eu acho que quando você coloca um desafio na sua vida, o mais desafiador mesmo é você tirar aquilo que vai te atrapalhar, os obstáculos que aparecem no caminho, né? Sim, sim. É isso que você fala até de tirar um pouco o pé do acelerador, porque se você continuasse no mesmo ritmo, você poderia até estressar o seu corpo, né? Tudo é um equilíbrio, né? Eu É, imagino que deve ter também uma estratégia de aceleração à medida que vai chegando perto do treino, né? E eu sim. acho que isso serve para tudo, né, Gabriel? Assim, para qualquer desafio da vida, qualquer exigência mental, intelectual, física, emocional, né? Tudo é um treinamento, tudo é foco. Quando você fala aprender a dizer não, até vi que algumas pessoas comentaram sobre isso, como isso é importante, né? Que é aquela história, né? Coloca a máscara primeiro em você, para você estar apto a viver a vida com muito mais potência, inclusive de ajudar o outro.
E eu percebo que isso é um paradigma que precisa ser transformado. Porque a gente aprende desde pequenininho que se a gente falar não, a gente está sendo egoísta. E a gente fica, a gente não se dá atenção, a gente não investe em nós mesmos, no nosso propósito, na nossa missão, e a gente acaba virando uma pessoa frustrada, né, dividida internamente, incapaz até de ajudar os outros, porque a gente não sabe se ajudar. Então, isso de dizer não, eu acho que é um grande ensinamento, né? Não, esse exemplo que você falou do avião, assim, né, da máscara, ele é muito real, né? Porque é Uhum. exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente pensa nele, fica muito fácil a compreensão. Porque é verdade, como que você vai salvar uma pessoa se você também precisa disso? Então, a primeira pessoa que você tem que salvar é você, para aí sim você estender o seu braço, né? E muitas vezes é o que você falou, Sim. nós somos a geração que veio, né? Nós fomos educados assim por sempre ser a pessoa compreensível, a pessoa que aceita, a pessoa que está sempre com a galera, e você vai deixando os seus objetivos mais de lado, aquilo que você tem prazer de realizar vai aparecendo os obstáculos, né? Então, realmente, você não é só olhar para você, né? Mas entender essa compreensão que você precisa estar bem para que o outro também esteja bem, né? É não se abandonar, né? Porque a gente, muitas vezes, para não abandonar a solicitação do mundo, a gente se abandona, né? A gente abandona as nossas necessidades, né, mais essenciais. E aí, eu tenho acompanhado às vezes, Gabriel, na sua página, que você fala muito, e você começou aqui essa conversa falando disso, que você fala muito desse trabalho emocional, espiritual, que é uma visão holística. E você é um triatleta, Ironman, Swissman, enfim, você é um atleta de alta performance que precisa de um resultado prático, assim, um resultado concreto, real. Então, assim, eu quero muito que você fale para a gente como é que você vê, qual é o impacto positivo da meditação, do equilíbrio emocional no seu desempenho físico, assim, qual é a relação? Olha, a relação é total, né? Essa prova, por exemplo, agora, cada vez que você aumenta os desafios, né, exige mais do seu corpo. E é um conjunto isso, né? O corpo, a mente e o espírito. Eles têm que estar muito bem alinhados, né? Essa prova, por exemplo, que eu vou fazer agora, o Swissman, eu não sei o número exato, mas assim, eu sei que tem, tipo assim, uns 12 brasileiros já participaram e 4 ou 5 completaram a prova, né? Isso quer dizer assim, que assim, primeiro que só vai para essa prova pessoas preparadas, né? Que já fizeram, por exemplo, provas como o Ironman, que já fizeram desafios muito grandes, porque não é simples a inscrição, né? Passa por um processo. Então, mesmo as pessoas preparadas, pode acontecer de cruzar a linha de chegada mais de 24 horas, ou o corpo sentir. E o grande diferencial mesmo é você estar nesse balanceamento com a sua mente e com o seu espírito, né? Então, o mental, essa meditação que eu falo, eu puxo uma meditação guiada de segunda a sexta, 5h57 da manhã. Porque assim, eu faço isso aberto no meu Instagram, porque é uma coisa que eu peguei o costume e o hábito, né? A meditação, aqui no Ocidente, a gente ainda enxerga muito como assim, sentar, ficar de pernas cruzadas e não pensar em nada. Mas na verdade, a meditação é você estar no seu, cada vez mais treinar e estar no seu momento presente, né? E quando você está num desafio muito grande, é isso que faz a diferença. Porque chegam uns momentos da prova que a sua mente ela tá muito assim, puta, tô cansado, agora não vai dar mais. O corpo começa a doer. Você pensa várias vezes em desistir. Acontecem vários obstáculos durante a prova, por exemplo, nessa daí, o triatlon extremo, eu tenho que ter um carro me acompanhando a toda hora. É uma prova muito família, né? Porque um carro te acompanha, te fornece os alimentos. Então, nesse meio do caminho acontecem muitas coisas que você precisa ter essa resiliência mental. Opa, vou voltar aqui para o meu momento presente, é isso que eu tenho que fazer e dou continuidade, né? Sim. E isso daí ajuda no espiritual também, né? Você precisa
Por que que eu falei sugeri assim, eu sou a natureza, né? Porque essas provas, ela me traz muita conexão. Quando eu chego lá no alto da montanha, sabe? Naquele momento máximo de endorfina, eu me sinto conectado com ele, sabe? Eu me sinto conectado com essa fonte maior que existe, né? Então, o espírito ali, ele te empurra também, né? Você está fortificado, você está grato por aquilo que você está fazendo. E isso ajuda você chegar até o final. Ah, maravilhoso. Eu ia te perguntar se a natureza em volta durante a prova, se ela te inspira, se você se sente conectado, mas você já falou isso. É. Gabriel, e você está conduzindo pessoas em cursos, né, em workshops. Então, eu queria saber, porque, né, imagino que são pessoas, né, qualquer pessoa, né? Eu acho até que você comentou isso, qualquer pessoa, não é? Não são atletas. Então, como é que era assim na vida comum, na vida, né, de todo mundo que não está tão conectado com atletismo, com, né, com provas de alta performance? Como é? O que que você indica assim de prática diária, de alimentação, por exemplo, isso que você vai se alimentando durante a prova? Eu fiquei curiosa, que alimento é esse que você... Eu sei que é um alimento específico para uma prova de alto impacto, mas se você puder citar alguma coisa que você come ali e como no dia a dia a gente pode aproveitar essa sua experiência com coisas simples. Sim. Olha, essa questão da nutrição na prova é muito interessante, porque cada prova parece que você vai buscar encaixar o que melhor funciona para você. Realmente, assim, para essa prova específica, eu estava no momento de estudar a minha alimentação. Onde eu estava estudando? No treinamento, né? Então, às vezes a gente vai fazer um pedal muito longo, aí eu levo alguns alimentos, né? Eu vou testando. A castanha que me dá energia, às vezes um queijo por ter o açúcar, fruta. Tem que ver aquilo que se adapta melhor para o seu corpo para você ter energia, né? E assim eu acho que é muito no dia a dia. Eu fiz recentemente também uma live com a Érica, que é uma pessoa que sempre me aconselhou na parte de nutrição, e nós comentamos muito isso, né? Nós não gostamos hoje em dia de ter um cardápio, assim, uma dieta restrita, porque a sua relação com o alimento é muito importante, né? Às vezes a gente está com vontade de comer uma coisa que vai nos remeter à nossa infância, para dar um prazer extra. Às vezes a gente tem um exercício para fazer, então a nutrição tem que ser mais ali de alimentos vivos, de frutas, para dar essa energia. Então é muito para você se conhecendo, né? E eu trago isso para o pessoal que se conecta comigo. Agora eu estou fazendo imersões online, que a nutrição é tipo a base de tudo, né? A gente precisa estar com o corpo energético, porque na imersão que eu faço, ela chama Engenharia da Vida, né? Foi o nome que eu transformei, Sim. assim, porque eu fiz engenharia e só que assim, a vida me levou para o autoconhecimento. Eu conectei com um pessoal que estava na evolução de corpo, mente e espírito. Aí eu me aprofundei cada vez mais, fazendo as provas. Fui um período morar na Tailândia, fiz um curso lá de yoga. Então eu conheci os centros de energia que tem dentro de todo ser humano, né? Que são os chakras. Então, na imersão, eu faço um equilíbrio para você passar em todos esses centros de energia. E quando a gente fala de nutrição, tá lá no primeiro centro de energia, que é a raiz, realmente. É igual uma árvore, né? A árvore, assim, se você vê uma árvore bonita na sua copa, uma árvore verde com frutos, com folhas, significa que a raiz dela tá muito bem enraizada ali, ela tá pegando os nutrientes da terra, né? Sim, Uma árvore não vai estar bonita por fora se a raiz dela ali está morta, né? sim. Então, a imersão é justamente um passo a passo, principalmente para a gente chegar no mental, né? Porque a meditação, na verdade, é a nossa mente que eu falo assim, é o crazy monkey, né? Uma expressão assim que eu aprendi que é o macaco louco. Então ela fica pulando de galho em galho. E para a gente sossegar esses macaquinhos, tem que emanar uma energia de baixo, né? Então, tudo começa com passo a passo. É a prática de meditação, a nutrição boa, a sua relação com a água, aí você lidar com os seus sentimentos, que vai jogar energia
para seu poder de ação, e aí sim a gente vai balanceando cada centro de energia, né? Então, Sim. Então aí você você traz já os elementos da natureza, né? A ação, que é o fogo, né? A água são as emoções, você já conecta com isso tudo, que tem a ver com esse título que foi o Gabriel que trouxe, né? Eu sou a natureza, e eu já amei de cara, tem tudo a ver com o que eu sinto, com o que eu acredito. E aí, Gabriel, a gente vê, né, que você também leva para as pessoas uma noção e uma consciência. Eu vi algumas pessoas aí falar de que elas podem descobrir o que é bom para elas, né? Que elas podem construir essa rotina no dia a dia com os alimentos que fazem bem para o corpo dela e pesquisar como o alimento e a nutrição é a base para a construção mesmo da matéria do nosso corpo, né? Nosso corpo nasce disso que a gente se nutre. E eu me dei uma missão aqui hoje com você, que eu quero ver se a gente consegue, que é tentar explicar de uma forma simples o que são os chakras. Para uma pessoa que nunca ouviu falar disso. Porque isso também, eu acho que é um conhecimento, acho não, tenho certeza, é um conhecimento que hoje até é medido com aparelhos. Eu vi um post seu que você mostrava o gráfico da medição do alinhamento dos seus chakras e você fala disso, né? E é simples, na verdade é muito simples. Então, se você puder explicar aqui para as pessoas o que são os chakras, eu acho que vai ser bem bacana. sim. Não, com o maior prazer, assim, é o que eu mais gosto de falar, e é justamente o que você falou, por ser um nome sânscrito, né, chakras, a gente já tem um costume de achar, nossa, é uma coisa muito distante para mim, mas é muito simples, né, e é o que eu tento trazer esse linguajar para todo mundo entender. Chakras, então, essa palavra é sânscrito, né, significa roda. Então, são rodas de energia, são centros de energia que nós temos no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual, né? E esses centros de energia, cada chakra, nós temos 7, né? Cada centro de energia, como é uma roda, ele está girando. Então, nós temos o primeiro, que é a base, situado na base da coluna, que é o elemento terra. Nós temos o outro centro de energia, que é na região sacral, que está ligado com o nosso prazer, com a água do nosso corpo, que são os sentimentos. Então, ele também está girando ali. Aí tem o terceiro centro de energia, que é uma roda, que está girando no nosso centro do corpo, no abdômen, que é o fogo, é o poder de ação. Aí, mais um pouquinho para cima, nós temos outro centro de energia girando, que está no coração. Aí a gente já tem uma ponte aqui. Os 3 primeiros são centros de energia físicos que a gente fala. E aí o coração começa centros espirituais, né, de elevação. Então nós temos aqui um centro no coração, nós temos uma roda de energia girando na garganta, outra aqui no meio da nossa testa, que é no terceiro olho, e outra que é acima da nossa cabeça. Então, no nosso corpo, porque a gente não tem só um corpo físico, né? Nós temos outros corpos sutis. Então, esses centros de energia, eles estão girando. Nós não conseguimos ver, mas eles estão aqui. E aí, o lance é você balancear os centros de energia, né? Eu costumo falar assim, se você tiver com eles 100% balanceados, ou seja, todas essas rodas girando num equilíbrio constante, significa que você já não era para estar aqui, sabe? A passagem é justamente balancear esses centros de energia. Então, como são rodas girando, pode ter 3 fases, né? Um giro saudável, que é o ideal, né? Que é o balanceado. Pode ter um giro bloqueado. Então, assim, quando ele está girando, mas tem alguns bloqueios. E pode ter um giro super acelerado, que ele está dissipando muita energia. Então, cada centro de energia desse está relacionado com uma área da nossa vida. Sim. Então, você entendendo qual que é cada área que ele se representa, você consegue trazer ele para o centro, para o equilíbrio. Sim. E se eles estão, sim, se eles estão funcionando bem, se eles estão girando de uma maneira saudável, o corpo fica energizado e saudável também, né? E aí tem a ver também com a saúde dos alimentos.
Eu acho tão perfeita essa combinação, essa sua aproximação e conexão com a Wii Superfoods, porque o que é superfoods? Superalimentos. O que são os superalimentos? São alimentos super nutritivos. E o que é nutrição mesmo, né? É nutrientes, são alimentos ricos em nutrientes. E o que eu percebo hoje, Gabriel, é que assim, como toda a cadeia produtiva de alimentos, ela é um pouco inconsciente, né? É monocultura, né? É agrotóxico, porque a terra não tem saúde, porque os alimentos também perdem saúde. Como eu percebo que tem toda uma cadeia de produção que poderia ser muito mais rica do que é, a gente mal sabe o que é um alimento super nutritivo, né? A gente não tem ainda isso na nossa cultura e eu percebo que está na hora da gente começar a trazer. Eu, que sempre tive uma alimentação saudável, agora estou entendendo essa história de alimento super nutritivo, de superalimento, porque eu imagino que é um pouco diferente a gente comer alimentos naturais, ou seja, que não sejam industrializados, mas nem sempre esses alimentos naturais estão na sua potência máxima de nutrição, né? Eu imagino que isso tem a ver também com a fonte que gerou esse alimento. Então, eu acho assim, perfeito você estar aqui na UI, né? Ter essa parceria, essa conexão. Como é que você vê isso? Não, é assim, eu vejo muito que precisa de uma onda, né? Realmente, eu gosto muito da UI, eu me conectei justamente por causa disso. É lá na fonte, né? É a raiz, é o superfoods. Porque é justamente isso, não adianta ser só natural, a gente vai no mercado muitas vezes, mas da onde vem? Tem muita coisa ali. Só que hoje em dia, nós estamos assim, nós vivemos assim, né? Comprar aquilo que é orgânico de fato, que vem da terra, hoje em dia ele está um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, porque a grande massa ainda não compreendeu isso, né? Que nós temos que realmente procurar por esses alimentos qual que é a produção deles, da onde que eles vieram, qual que é a mensagem que tem por trás daquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. E é muito assim, né? Cada vez mais eu me conecto realmente com essa nutrição, assim, de fato, o que está vindo ali, o orgânico, né? E está ficando cada vez mais acessível. Por isso que a UI, assim, eu sou bem parceiro mesmo, eu gosto muito do trabalho de vocês, de todos, né? Porque essa mensagem que vem, né, da Amazônia, de todo esse pensamento por trás, de chegar um alimento não só para você colocar para dentro de você, mas você se alimentar com carinho, com amor, com pessoas que pensam, né, na natureza, na Sim. floresta. Então, é muito bacana. E se alimentar das relações também, né? Incentivar a produção familiar, que, enfim, é uma relação né, as populações ribeirinhas. Eu nem falo tanto assim dessa base, mas como você conhece o trabalho da UI, eu resolvi falar, porque é muito bonito mesmo. Eu tive uma curiosidade agora, você come carne? Olha, eu fiquei um tempo já sem comer nada. Só Uhum. que nesse período que eu fiquei sem comer nada, eu sou um cara de muito teste, né? Eu Aham, sim. Olha, porque para eu chegar no momento que eu tô hoje, eu percebi que assim, falando assim, não como, não como, eu afastava as pessoas que no momento estavam comendo, sabe, de mim. Eu sempre gostei de muito levar conteúdo, assim, ser professor para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem um Uhum. pouquinho de. E aí, então, eu falei assim, cara, eu não vou ser nem 8 nem 80. E eu conversei muito com a Érica também, que é a pessoa que me auxilia. Tem momentos que eu me abro, assim, quando eu tô num lugar que tem para comer, eu não recuso, sabe, se alguém me oferece. Eu não tenho o costume de Sim. comprar para minha casa, assim, para entrar na minha casa. Mas se alguém me oferecer também, eu não vou recusar, porque eu acho que assim, teve um teve uma palestra que eu assisti um dia do Deepak Chopra. Eu fui numa palestra dele que ele fez aqui no Brasil. Adoro, É, adoro. eu tive essa oportunidade, assim, cara, a palestra dele foi sensacional. E aí ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, na verdade, o animal, né, ele tem
a compatibilidade com o nosso corpo. Porque imagina uma pessoa que está morando lá no Alasca, por exemplo. Né? Ela não tem essa vegetação que a gente tem, esse tanto de fruto, de verduras para se alimentar. Então ela tem que o quê? Caçar o peixe dela. E é compatível com o corpo dela, vai gerar energia. Né? O que acontece hoje em dia é essa mega superprodução que existe, né? Então, assim, eu sou muito a favor da consciência de todo mundo, assim, tipo, se só não entrar na sua casa, vai chegar um momento que a grande maioria também vai ter essa consciência de um animal, sim, ele é compatível com nós. Nós podemos caçar, isso é do homem, só que não a superprodução, né? O jeito que acontece hoje em massa, com as pessoas não pensando na vida deles propriamente, né? De tirar a vida assim, ó, te abençoo por essa passagem. Tipo um lance do Avatar, né? Do filme Avatar. O cara vai, mata, mas tipo, ó, que a sua passagem seja boa, eu tô fazendo isso porque eu preciso, né? Então, Sim, eu não sou vegano, mas eu sou a sim. favor dessa consciência, sabe? Sim, nossa, eu acho que você falou a palavra-chave, é consciência mesmo, porque primeiro que o nosso bem maior é a liberdade, né? Então, assim, a gente fazer qualquer coisa por uma imposição externa, eu acho que nunca é saudável. Se a pessoa decidiu que não vai comer carne, ok, é de cada um. Eu acho que isso é de fora o íntimo. E o que eu acho que também é prejudicial é quando as pessoas nem pensam da onde veio aquilo, né? Eu tenho reparado assim, é como se a carne fosse um pedaço de alguma coisa que foi fabricada numa fábrica artificial. Não, sim, aquilo era um bicho, aquilo, né, aquilo estava vivo. E hoje em dia, como você disse, é exatamente isso. Isso tem sido o abatimento, né, dos animais para comida, para serem, né, comidos, tem sido de uma maneira muito desumana. Né? Então, não é só o que a gente faz, é como a gente faz. Então, Uhum. assim, se você reverencia a caça, se tem uma relação de respeito e de gratidão, pelo amor de Deus, não tem como isso fazer mal, né? Em nenhum nível, nem no nível físico, nem no nível energético. Eu lembro que. E a gente também vai ficando com o coração assim muito molinho, né? Porque eu lembro que esse ano eu fui no Pantanal, que aliás, né, tá acontecendo essa queimada que me parte o coração. Eu fui levar meu filho para conhecer o Pantanal e a gente saía para pescar. A gente estava lá na fazenda do Almi e ele pesca, né? Todo mundo lá pesca o almoço, assim. Meia hora antes sai e fala, vou pegar nosso almoço. E eu fiquei dessa vez, né, depois de 30 anos de ter ido algumas vezes lá e não sentia isso, mas agora, dessa vez, eu ficava com o coração assim muito doído na hora que a gente pegava o peixe, sabe? Fisgar o peixe, ferir o peixe, ficava, gente, tô com o coração muito mole. E aí o que que eu fazia? Eu reverenciava super, né? Não para fora, não falava, mas internamente eu reverenciava muito aquele peixe no nosso prato, sabe? Assim, eu honrava ele profundamente, porque dessa maneira eu sentia que eu não estava desacralizando a vida, porque é toda uma questão de desvalorizar algo que é muito valioso, né? De não saber se olhar consciente, como você trouxe. Sim. Eu acredito muito assim, mas é a sua visão diante daquilo, né? É como você interpreta e como você disse, né? A gente vai ficando mais sensível de É. acordo. Quando eu tirei, hoje é assim, ó, carne vermelha mesmo, eu não consigo mais, sabe? É do meu corpo. O Sim. frango, o peixe vai, passa, às vezes eu como, mas a carne vermelha mesmo, você pega um certo, tipo assim, não fica mais. É igual tudo na sua vida, né? Que você perde o hábito, não volta mais, né? Então, Sim. fica É. muito mais É. consciente da parte. Não, e eu te perguntei isso porque existe uma ideia de que a carne vermelha é que dá energia, pois você é um triatleta, né? E não precisa da carne vermelha. Então, assim, o que você orienta para as pessoas em termos de alimentação? É isso? Cada um pesquisa o que te faz bem? Tem algumas coisas assim que você acha que são gerais, tipo tomar sol, né?
evitar álcool, não sei, estou aqui chutando um pouco, mas coisas gerais para ter uma saúde é, mais vibrante mesmo, de energia, de ação física. O que que você conta para as pessoas que você fala? Olha, eu falo que é justamente um estudo seu, mas encarar com uma naturalidade. Por exemplo, a prova do Ironman, quando eu fiz o Ironman em 2017, eu não estava comendo nenhum tipo de carne mesmo. E deu para fazer super bem, né? Tem coisas, tem muitas fontes de proteínas, de outras coisas, que dá para você ter a mesma força, a mesma musculatura. Hoje O existe que, por muitos. exemplo? O que, por exemplo? Ah, tudo tem, assim, vegetais muito verde tem muita proteína, né? Você tem Uhum. proteína aí das castanhas, dos amendoins, você tem proteína de grãos, então tudo da soja também, que tudo tem Sim. os prós e contras também, né? Tem proteína hoje de muita fonte, assim, de arroz, de amendoim mesmo, proteína que eu falo em pó. Então, assim, tem várias opções, né? Sim. Mas realmente, assim, a proteína da carne tem uma leve uma questão aí que falam que gera mais musculatura para nós, né? Uma proteína diferente. Então é muito de percepção. Eu falo assim para as pessoas que você tem que ver o que é bom para você, o que é compatível com o seu corpo, né? Nessas provas, por exemplo, tem muitos caras que fazem provas assim muito mais desafiadoras que eu já fui em palestras também, que muitas vezes o cara, no meio da prova, ele toma uma cerveja. Até o meu próprio treinador, o Lucas, não sei se ele está aqui, mas não vi ele entrando, mas quando a gente treina junto, chega num estado assim que a gente tem que parar para se hidratar e tal, ele toma uma cervejinha, mas tipo assim, por aquilo lá remeter para ele um momento de alguma memória que ele tem de felicidade, sabe? Um momento que ele se De conecta. relaxamento um pouco também, né? Para mim já não funciona muito, sabe? Eu já tentei, experimentei, mas eu não tenho essa memória, esse resgate, assim. Eu sou muito mais tomar uma água de coco. Mas é de pessoa para pessoa, né? O importante é você ter essa relação com o alimento, é você compreender. Né? Depois que eu essa palestra do Deepak Chopra marcou muito, porque ele falou nisso, né? O que você se alimenta é a sua opção, mas aquilo que é compatível com o seu corpo, ou seja, que tem os microbiomas, né? Igual aquilo que tem embaixo da terra, que vem da terra mesmo, nós somos a natureza, né? Então isso é compatível com o nosso corpo, isso gera mais energia. Aquilo que é industrializado, feito pelo homem, vai causar alguns processos, né? Então Sim. é você se estudar mesmo. Então, assim, no fim das contas, a gente deve, tudo bem, pode estudar, né, se informar, mas a palavra final deve ser o nosso bem-estar, né? Como a Ah, gente se sente, é, essa autoatenção, né, de como a gente está se sentindo com os alimentos. Eu imagino até que tem coisas que sejam quase uma unanimidade, para algumas pessoas pode não funcionar muito bem, né? Então, isso é bem importante, né? é assim, se abrir para esse conhecimento da nutrição, né, de olhar para isso que nós estamos falando agora, que é perceber a sua energia durante o dia. Uhum. Isso daí que é fato também, assim, você vai numa churrascaria, por exemplo, quando você come muito, né, você percebe que reduz a sua energia, dá vontade de ficar mais deitado na cama, ou então tirar um. E sabe, a gente veio nessa vida assim para ser a máxima potência, energia, né? Viver cada dia como Sim. único, assim, é muito valioso estar no seu momento presente. Então, esses Sim, desperdícios de energia, para quem tem essa percepção, vai começando a perceber que, tipo, o que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, com o meu momento presente, sabe? Ah, eu me sim, alimento disso, tipo assim, doce também, açúcar em excesso. É um prazer momentâneo. Mas depois, em muitos vem arrependimento de ter comido aquilo, insatisfação com o corpo, ou então dá um pico, né, que pode causar algumas doenças, porque não é um alimento. Então, assim, ah, é proibido, não pode? Não, mas é ter a consciência do balanceamento. Né? Ah, hoje eu sim. tô aqui disso, mas nossa, a semana inteira eu me alimentei super nutritivo, super energético. Isso eu percebo como? Como eu acordo, como está meu sono,
como que é a minha proatividade, como está o meu raciocínio. Tudo isso são percepções, né? E quando você se entope dessas coisas que não é compatível com o seu corpo, é normal perceber uma queda de energia. Você fica mais preguiçoso, você fica... Isso daí é fato, sabe? Tem que ter um equilíbrio, né? A pessoa pode comer de Sim. tudo, só que tem os momentos certos. Tem, na verdade, está na consciência, né? Na consciência do seu momento presente. O que você está colocando para dentro de você? Do que você está se nutrindo, né? Porque às vezes a gente vai muito na pressa também, né? De colocar assim tudo para dentro. Mas a partir do momento que entra pela sua boca, faz parte de você. Então é muita atenção do que você está colocando de fora para dentro, né? Você trouxe uma coisa aí que eu acho que é uma dica bem valiosa, que um termômetro importante é a energia, né? Se a gente está energético, se a gente está com raciocínio também funcionando bem, significa que a gente está se nutrindo bem. E a gente não se nutre só de comida, de alimento, né? A gente se nutre de pensamento, a gente se nutre de música, porque tem a ver com as energias, né? Da energia do nosso corpo. Matéria é energia condensada. Então, assim, é muito limitante a gente pensar em matéria sem imaginar o que ela era antes de se tornar matéria, que era a energia, né? Então, assim, a gente se nutre de tudo, né? Tem pensamento tóxico, tem pessoa tóxica, tem alimento tóxico. Nosso corpo é uma grande farmácia que, se tiver também potencializado, pode se curar, se nutrir, né? A gente se nutre de coisas que a gente gosta. Isso entra também na sua receita de Não, você vida? essa nutrição de tudo, né? Os pensamentos até mais do que o próprio alimento, porque às vezes quando você come pensando numa coisa, tipo assim, já culpando antes, ou então sabendo que aquilo vai te fazer, não sei o quê, é mais o seu pensamento do que propriamente o que você está ingerindo até, né? Sim. Então, realmente nutrir com os pensamentos é a prática de meditação, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim, eu falo que a meditação é fundamental, pessoas que estão assistindo nós agora, né? Ela, assim, ela precisa ser parte da vida. É tão bonito você todo dia dar um reset mental, né? Falar assim, nossa, hoje é mais um dia, eu vou me alimentar bem, porque eu mereço, porque eu vou ter energia para produzir as minhas coisas, porque eu clarifico minha identidade. Então é um exercício diário, né? Porque a gente dorme, aí perde, a gente sai do nosso corpo quando a gente dorme, né? A gente volta meio acordando, nossa, preciso sintonizar, né? Se a gente já começa o dia assim na velocidade, nem sabendo do que a gente está se alimentando, perde a presença, né? Então, a prática de meditação, ela é muito essencial, assim, não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é você todo dia aquietar e se reconectar com a sua verdadeira essência, né? Sim, se reconectar com o seu coração, com o que você está sentindo, né? Com o Exato. momento presente. É bem simples, né? É sair da neurose, né? Sair da projeção. E aí eu queria perguntar também uma coisa, Gabriel, que é tão bom, né, ver uma atleta, uma pessoa do resultado prático, com essa visão holística, né, com essa visão do ser integral. Isso já é uma visão comum no meio do atletismo ou você não vê tanto? Como é que é isso no seu meio? Você vê isso já sendo mais difundido ou não ainda? Olha, assim, ah, eu sou triatleta, mas assim, eu percebo que eu sou muito eu sou muito holístico na essência, sabe? Eu gosto Sim. de fazer muitas coisas, assim, me desafiar em várias situações. Eu até comparo assim, eu não sou fixo assim de triatleta. Por exemplo, depois dessa prova, eu tenho um desafio que é tipo escalar o Everest. Eu não sei se vai ser depois dessa prova, sabe? Mas eu já Uhum. saio totalmente do triatlo. Então, eu me Uhum. considero um pouco diferente, assim, porque eu vejo que tem pessoas que estão no triatlon, estão para valer, sabe? Tá naquela comunidade ali. Eu, eu participo, mas não tão efetivamente, sabe? É mais em períodos que eu estou treinando para a prova, com a galera ali da minha assessoria. Então, realmente, a pessoa que se desafia, né, que faz um triatlo, ela já tem essa visão meio que holística, porque o triatlon é três modalidades, né? É Uhum. natação, é bike, é corrida.
Então, assim, não é só uma coisa ali, você tem que estar muito atento a várias coisas que acontecem, né? Então, assim, sinceramente, eu não tenho uma conversa com triatletas nesse nível de profundidade, de chakras e tal, mas com certeza eles têm essa visão, assim, cada um tem um conhecimento do seu corpo, né? São pessoas que realmente entenderam, assim, o desafio, a superação, olhar para dentro de você, porque o triatlon é muito disso, né? Não importa se é uma provinha tipo curta, que é o short triatlon, se é uma mais longa, mas todas elas vai ser um desafio, né? Isso é muito bonito, Sim. assim. Já é um esporte desafiante. Então a pessoa tem que se conhecer, tem que ter esse olhar, sabe, mais holístico. E é uma jornada você e seu corpo, né? Só vocês dois. É você e o corpo, a consciência e o corpo, que é a ferramenta, né, do trabalho ali. E, Exatamente. e você tem que potencializar essa relação, né? Não é ninguém de fora que vai fazer isso. Então, isso já te joga mesmo para o autoconhecimento e também você só vai atingir certos graus de desempenho se você souber lidar com suas emoções. Então, naturalmente vai sendo construído um autoconhecimento, né? Não necessariamente como escola, mas por necessidade, né? E, não, exatamente. Essa questão, por exemplo, da meditação. Na verdade, o esporte é uma meditação ativa, né? Então, a pessoa, só dos treinos dela, ela já está se autoconhecendo. Meu, a gente faz Uhum. treinos que é tipo prova mesmo, sabe? Treinos de bike que é de 5 6 horas. Então, tem momentos assim que você pensa muito em desistir, aí que você olha para dentro de você, você resgata uma força. Então, a meditação nem sempre é você sentar e cruzar as pernas, mas pode ser uma meditação ativa, né? E quem se abre para o esporte, na verdade, já medita. Na verdade, todo mundo medita, né? Quando a gente está cozinhando e está 100% conectado a alimentação ali, de fazer com capricho, não tipo cozinhando, mas ouvindo a TV, conversando com a pessoa. Sabe quando a gente faz muitas tarefas assim e que não foca 100% com o coração naquilo? Então, sempre que você foca 100% em uma coisa, em uma atividade, você já está meditando, né? Meditação Uhum. é isso, você está 100% presente. Então, o esporte, ele gera muito isso, né? Todos os esportes, assim, é uma meditação ativa. Então, querendo ou não, a pessoa tem essa visão holística, porque o que é o holístico, né? É o todo, assim, eu com o todo e o todo comigo, né? Você ter várias percepções, assim, de tudo quanto é lá, não seguir só um pensamento, né? Então, acho que Sim, todo mundo que se abre para o esporte já tem esse pensamento dentro de si, né? sim. E como é que você está treinando agora na quarentena? Você está num lugar que dá para sair um pouco e fazer uns treinos? Sim, eu acabei vindo para o litoral, né? Aqui eu tô, nossa, agradeço todo dia porque é um condomínio fechado que tem muito espaço aqui, então eu posso pedalar, eu tô com o mar pertinho de mim, então eu treino natação lá. E teve uma hora aqui da live, né, que você comentou isso, ficou na minha cabeça, até vou resgatar. Hoje, para essa prova, existe uma preparação para ela, um planejamento, né? Assim, para como todas as provas. Só que é uma prova muito bem planejada, porque é um triatlon extremo que a gente está falando, é 24 horas de prova. Então eu estava numa pegada de treino muito forte, aí aconteceu tudo isso, normal ter uma queda, tirei o pé do acelerador, agora eu estou voltando a subir. Então o planejamento tá assim, eu estou fazendo treinos de moderado para médio, sabe? Todo mundo que vai para essa prova comigo, as pessoas que estão treinando para ela também, a gente está no mesmo ritmo. Aí a gente está subindo até mais ou menos dezembro. Aí janeiro começa os treinos pegado para a prova mesmo que vai ser em junho, né, do ano que vem. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente intensidade máxima. Aí começa a desacelerar de novo, porque aí é a preparação para a prova, né? Aí você já está preparado fisicamente, mas vem mais as questões mentais e espirituais. Então, essa Sim, preparação é muito legal, né? Que eu faço sim. com um cara especializado, né? Com o Lucas, que tem uma assessoria de triatlon extremo. Então, ele que faz esse planejamento todo dos treinos. E eu sigo o planejamento dele, que é especialista nisso, né? Sim, Então, hoje eu tô nossa. assim, intermediário para
tá dando para ser de boa ainda. Hoje, por exemplo, eu pedalei 1h10 e fiz um treino de corrida intercalado, assim. Então, um pedalo, 1h10, fiz um treino de corrida de 6 quilômetros. Isso daí tá falando dessa prova que eu vou fazer, é tranquilo, entendeu? Para muitas pessoas é, nossa, o cara pedalou 1h10 e correu 6 quilômetros. Super tranquilo, perto do que eu vou Sim. fazer. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Apareceu aqui 1 minuto e pouco do final do tempo. Eu nem senti e agora apareceu ali o aviso. Caramba, eu quero te agradecer porque muito bom te escutar, assim. É maravilhoso poder escutar um pouco da sua experiência. Eu estava bem curiosa. Quem não viu do início, eu aconselho ver essa live do início. E gratidão por estar aqui. Quero deixar esse espaço final para você falar alguma coisa. Ah, muito obrigado pelo convite, também adorei estar aqui. O papo foi muito bom, passou que eu nem vi Sim. também. E eu acho que eu vou finalizar com o nosso tema, né? A gente tem que olhar para essa natureza, preservar ela com carinho, cada vez mais, assim, Uhum. porque é tão fascinante as coisas naturais, né? As coisas naturais é aquilo que não é feito pelo homem. O homem é um ser maravilhoso, né? A gente faz cada coisa fascinante. Só que o que o Criador fez, né? Ele fez essa natureza, é muito linda, a gente é igualzinho a ela, né? Tudo tem um É. ciclo, tudo tem uma raiz, tudo floresce. Então, é levar essa consciência, assim, de cada vez mais estar conectado com isso, né? Com a essência, com a natureza, com Deus, com o Criador. Eu falo que todos, para mim, representam a mesma coisa, né? Que é Ih, você. tá acabando. Tá acabando aqui. Ó, valeu Gratidão. Gratidão, querido. demais. Um beijo. Boa Valeu. sorte. Obrigado.